Medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com meu colega de turma, Dr. Marco Túlio Meniconi. Tudo bem, Marco? Tudo bem, você, Lafayette? Tudo em ordem. Quanto tempo, hein? Nos vemos do tempo da Escola Paulista de Medicina. Muito tempo. O Dr. Marcos, ele é cirurgião de gastro, né? Gastrocirurgião, então ele faz cirurgias no abdômen e, além do mais, sendo assistente doutor lá do Hospital das Clínicas, mas ele é o responsável pelo setor de transplante de fígado do Hospital Samaritano. E hoje, então, nós vamos falar especificamente sobre transplante de fígado. Não é isso? Marcos, eu lembro dos tempos da anatomia patológica, que o fígado ele tinha uma origem, porque o nome do inglês, né, quer dizer liver, né? Liver é o vivedor, né? Eu gostaria que você me contar que dá a vida, né? Do verbo to live em inglês. O fígado ele tem uma história interessante, a origem do nome dele. Você podia contar um pouquinho pra gente, que essa parte histórica é muito, eu acho muito pitoresca. Os antigos gregos, eles, como faziam autópsia, eles, ao abrirem os pacientes, eles encontravam o fígado cheio de sangue. Então acreditavam que o fígado era o centro da vida. Tanto é que o Cupido sempre acertava a sua flecha no lado direito, onde é o local do fígado. Então é um órgão que para nós é de importância muito vital. Por isso que hoje a gente tem a possibilidade de, em doenças crônicas do fígado, ter a possibilidade de trocar o fígado, que é o transplante de fígado, né? Mas também tem aquela história que quando você faz a autópsia, né? Eles faziam a autópsia e viam que o coração estava vazio de sangue e o fígado está cheio de sangue. Aí que eles achavam que o fígado que era o responsável. O órgão principal da vida. Porque daí o Cupido acertava o fígado em vez de acertar o coração, né? Exatamente. Se fosse um Cupido mais moderno, ele acertaria o coração, né? Depois as coisas foram mudando, né? O coração. Mas me diga uma coisa, o que é necessário para ser elegível para um transplante de fígado? É só a cirrose ou tem outras doenças? Quais são a indicação do transplante de fígado? Muitas das pessoas acreditam que apenas a presença da cirrose indica o transplante. Na verdade, tem muitos doentes que com cirrose, bem estabilizados, chegam a viver até 10 anos. Muito bem, obrigado. Então, o que indica o transplante não é a presença da cirrose, mas sim o fígado que não consegue fazer as suas funções adequadamente. Ou seja, aquele fígado que não consegue manter uma coagulação boa, aquele indivíduo que tem sangramento espontâneo, aquele indivíduo que não tem um nível de albumina sérica boa, porque é o fígado que produz albumina. E para que serve a albumina? Ela segura o líquido dentro do vaso sanguíneo, impede que o indivíduo fique com ascite, que é a água na barriga. O indivíduo que tem encefalopatia crônica, porque o fígado é que mantém uma série de produtos que são tóxicos para o cérebro fora da circulação. À medida que o fígado fica cirrótico, esses produtos acabam indo para a circulação, afetam o cérebro e o indivíduo entra em encefalopatia. O que é encefalopatia? É aquele indivíduo que fica lentificado, começa a trocar noite pelo dia, começa a trocar datas, começa a trocar nome de pessoas. Então isso é encefalopatia, que pode ser aguda, que o indivíduo pode até entrar em coma, ou pode ser aquela encefalopatia crônica, onde o indivíduo troca a noite pelo dia, onde o indivíduo acaba trocando nomes, onde o indivíduo fica mais lentificado. Me diga uma coisa, você está falando dessas alterações neurológicas. É comum você ver, às vezes a pessoa vem com um diagnóstico lá de Alzheimer, mas na realidade ela tem uma encefalopatia, ela tem uma insuficiência hepática? Pode acontecer. Você costuma ver isso? Porque pelo que você está falando, vamos dizer, é um Alzheimer e de repente não é Alzheimer. Não é uma doença hepática. Isso é muito comum acontecer no consultório. Olha só. Principalmente o clínico, normalmente o clínico que acompanha os doentes, ele normalmente tem que excluir doenças hepáticas na hora que ele encontra um doente com alterações de comportamento, alterações do sistema nervoso central. Perfeito. Então, na verdade, são essas condições que indicam o transplante, e não o fato de ter a cirrose. Assim, como no rim, por exemplo, que nós normalmente temos órgãos superdotados para como se fosse para exercer as suas funções. Com quantos % de fígado você ainda consegue viver bem, sem medicamento ou sem essas alterações? Veja, o grande problema do fígado é que, assim,
Se o fígado não tiver doença crônica, ele suporta até 80% de ressecção. Ou seja, o indivíduo consegue viver com 20% do seu fígado. Perfeito. Se o doente já tiver uma doença hepática crônica, por exemplo, uma cirrose por álcool, uma cirrose viral, ou uma cirrose de qualquer outra etiologia, ele muitas vezes não suporta nem mesmo uma simples nodulectomia, ou seja, tirar um nódulo do fígado. Isso para ele pode ser... Aí sangra, ok. Pode ser até fatal, ele pode até não suportar o trauma cirúrgico. Perfeito. Então, é muito importante você ter noção qual é a gravidade da doença de acordo com a função do fígado, ou seja, a coagulação, a albumina, a sérica, a encefalopatia, se tem ascite ou não. Quem tem hepatite leva a cirrose, né? Explica Isso. o que é cirrose, né? Se a gente fala assim, nós sabemos, mas Na verdade, nosso público aqui. As doenças que afetam o fígado, as mais comuns são o álcool e as doenças virais, que são as hepatites, que podem se tornar crônicas e, em cronificando, elas acabam como que matando os hepatócitos, e esses hepatócitos, que são as células principais do fígado, elas são substituídas por fibrose. E essa fibrose, quirros em grego quer dizer duro. Duro. Então, na verdade, o fígado vai se endurecendo pela presença de uma fibrose aumentada dentro do fígado. Quer dizer, é um queloide, né? Isso, mais ou menos seria uma fibrose importante dentro do fígado pela morte das células. Perfeito. Né? E você que mexe com um transplante, qual a diferença de como é que funciona o fígado de doador vivo com o doador de cadáver? O que tem diferença para você na abordagem do paciente? Eu imagino que o doador de cadáver ele tem que ser uma cirurgia de emergência, né? Então, na verdade, é uma eletiva, não sei. Isso, é mais ou menos isso. O doente, uma vez tendo a indicação do transplante, ele tem que ser inscrito na Secretaria da Saúde, onde ele vai fazer parte de uma lista única de transplante. Mesmo aqueles doentes que vão para o intervivos, onde o indivíduo vivo vai doar uma parte do seu fígado para ele, ele precisa estar inscrito na Secretaria da Saúde, mesmo que for fazer o intervivos. Por quê? Porque mesmo na cirurgia do intervivos pode haver necessidade de um retransplante. E havendo a necessidade de retransplante, ele tem que estar inscrito no sistema para poder, por exemplo, receber um órgão de um cadáver, que nesse caso ele se transforma numa urgência. O doador vivo? O indivíduo que recebeu um órgão de um doador vivo, se ele tiver que fazer um retransplante, por exemplo, uma trombose arterial... deu uma complicação. Teve uma complicação, ele tem que fazer parte do sistema, porque se ele precisar de um retransplante agudo, ele pode receber um fígado de cadáver, entendeu? Por isso que ele tem que estar inscrito na Secretaria da Saúde. Tanto o doador como o receptor? Tanto o doador vivo... Não, o receptor já vai estar na lista. Isso. O doador tem que estar na lista. Não, o receptor ele tem que estar na lista. Por quê? Você, imaginando que eu vou fazer um transplante, tendo a indicação do transplante, ele pode receber um fígado de cadáver ou receber um fígado de um doador vivo. Na questão do doador vivo, um indivíduo parente próximo tem que ter o mesmo tipo sanguíneo da pessoa para que possa doar uma parte do órgão para essa pessoa. Pode falar. Mas que parte do órgão que você tira do fígado? Então, normalmente se for fígado um doador adulto, se for um receptor, quem vai receber for um adulto, ele tem que ter, o fígado que ele vai receber tem que ter pelo menos 1% do peso corporal. Então, o lobo que se doa é de outro adulto, o lobo direito. Tá. Se for uma criança, você pode pegar o segmento lateral esquerdo do fígado. Ou seja, aquele pedaço que vai do ligamento redondo para o lado esquerdo. Quantos segmentos tem o fígado? Só relembrando, 4? 8. 8? 8. 4 só o lobo direito. Só o lobo direito. Tá. Isso. E mais 3 o lobo esquerdo. Quer dizer, o doador vivo não vai fazer falta para ele doar. Não vai fazer falta nenhuma. Ele pode doar tranquilamente. Quer dizer, não precisa nem ser só parente. Pode ser uma pessoa muito amiga, uma pessoa com o mesmo tipo sanguíneo. Só ter o mesmo tipo sanguíneo. Isso. E a questão como é que chama? Da imunidade, da rejeição. Porque no rim é um negócio complicado, né? Rim é bem mais... Precisa ter uma histocompatibilidade muito grande. Isso. O fígado, ele é um dos órgãos que menos rejeita. Por exemplo, no rim existe a necessidade do sistema HLA, que é o sistema de membrana, um reconhecimento de membrana dos glóbulos brancos, que tem que ser muito próximo para ser compatível. No fígado não existe essa necessidade do sistema HLA.
O que interessa é tipo sanguíneo e peso do órgão. Só? Só. Não diga. Poxa, então quer dizer que... E tem muitos doentes, eu tenho alguns doentes que com 5 anos, 6 anos de transplante, 7 anos de transplante, com uma única droga imunossupressora tomando. E é uma dose pequena, bem menor do que no transplantado renal. Bem menor do que no transplantado renal. Você sabe que no osso, né, também a gente, quando o paciente tem um tumor ósseo, e você usa osso de banco, né, tem banco de osso, né, assim como, só que o osso fica congelado lá, bonitinho, você chega lá e escolhe o tamanho do osso que você quer fazer. Também nós nem vemos o tipo sanguíneo nem nada, o osso vai pelo tamanho, pela forma, porque a rejeição é mínima para osso, o rim já é mais complicado, né? Agora, as pessoas, quer dizer, a pessoa que queira doar um órgão, ela não precisa ser familiar, é só o tipo sanguíneo, né? Isso. E então é comum também pessoas que não são família. Como é que funciona do ponto de vista jurídico o doador? Normalmente as pessoas têm que ir ao juizado para acordar a doação, porque o juiz, ele, de uma certa forma, impõe que aquilo não houve comércio naquela doação de órgãos. Perfeito. E simplesmente, mesmo sendo familiar, sendo familiar, o juiz tem que autorizar. Isso. E na lista, né, vocês vão ver aí embaixo, nós vamos colocar o site da Secretaria da Saúde e tem o e-mail também. Existe uma forma interessante, explica para nós como é que funciona esse site. Você pode ver em que posição que você está aguardando o seu fígado. O sistema hoje ele é bem transparente, bem cristalino. Todo médico que mexe com transplante, que faz transplante de fígado, ele está inscrito na Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, ele está referendado pelo Ministério da Saúde. Então existe o Sistema Nacional de Transplante, onde você, quando quer fazer transplante, você tem uma série de requisitos que você tem que preencher, o Ministério da Saúde tem que aprovar o seu nome. E você, a partir do momento que está aprovado pelo Ministério e pela Secretaria da Saúde, você pode inscrever os doentes para receber um órgão. E esses doentes vão estar numa lista única, que a única coisa que existe para diferenciar os doentes é a data da inscrição. Ou seja, não dá para furar a fila? Então, só existem 2 circunstâncias para o fígado que furam a fila, que é a hepatite fulminante e a necessidade de um retransplante por trombose arterial com menos de 1 semana de transplante. São as 2 condições. São as 2 emergências. São emergências, né? Aí nesse caso são é compreensível. São as 2 situações em que se pode furar a fila da espera do cadáver. E que isso a Secretaria da Saúde acompanha. Existe uma série de documentos que o médico que pôs o doente na lista preenche. E o doente pode acompanhar isso pelo site da Secretaria da Saúde. Ele acompanha a posição dele. Cada semana, de acordo com a realização do transplante, ele vai vendo a posição dele subindo. Então, ele quando se inscreve, ele pode ser número 500, 600. Hoje tem 1.500 doentes em lista no estado de São Paulo esperando o transplante de fígado. Dr. Túlio, qual é a diferença entre o doador, na pessoa que está aguardando o transplante, o doador cadáver e o doador vivo? Como que é o procedimento? Então, veja, o doador cadáver seria uma morte violenta. Mas que o indivíduo ainda tem o coração batendo, ainda tem o pulmão respirando, só que já tem morte cerebral. Então precisa ter fluxo de sangue, precisa estar correndo sangue né, precisa ter circulação nesse fígado. Isso é uma coisa não dá para congelar então o fígado, não é? Não. Isso é uma coisa um pouco impactante para quem... É por isso que trouxe muita perplexidade quando a lei da doação dizia-se que se o indivíduo não tivesse escrito na carteira que não seria doador, todo mundo seria doador de fígado, desde que tivesse uma morte violenta, entendeu? Aí que se houve a necessidade de se inscrever na carteira, não, mas o próprio Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, tem dado um auxílio nesse sentido, onde os médicos perguntam para as famílias se desejam doar ou não, a partir do momento que existe a morte cerebral, que isso já está definido pelo Conselho Federal de Medicina, uma série de circunstâncias onde se define a morte cerebral. Ou seja, não há mais fluxo no cérebro de sangue. Então, não havendo fluxo de cérebro, esse cérebro, teoricamente, não seria mais viável. Então, se tem a morte cerebral. A partir desse momento, o indivíduo é considerado um doador de órgãos.
E ele pode doar as córneas, ele pode doar o pulmão, ele pode doar o coração, ele pode doar o fígado, pode doar o rim, a pele e o osso. Então veja quantas pessoas seriam beneficiadas. Mas na hora da cirurgia, você vai levar essa pessoa em coma cerebral para o centro cirúrgico. Isso. A sua equipe tira o fígado, o outro já tira o rim. Como é que funciona a coordenação de todo mundo falar? Porque tem que aproveitar o máximo possível esses órgãos. Primeiro se procura definir a morte cerebral. E pelo Conselho Federal de Medicina, a necessidade de 2 neurocirurgiões ou 2 neurologistas não envolvidos com transplante assinarem o diagnóstico de morte cerebral, e precisa haver a necessidade de uma confirmação com o exame da morte cerebral. Normalmente é o Doppler transcraniano. Precisa fazer um Doppler. Precisa. Ou então uma arteriografia cerebral, ou então um eletroencefalograma. O que você tiver à disposição para poder confirmar. Por exemplo, tem países, a Inglaterra, onde não precisa haver confirmação de exames da morte cerebral. Basta o diagnóstico clínico de morte cerebral. Olha. Então você vê que a coisa varia. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina já tem isso definido e definiu que há necessidade de 2 colegas neurologistas ou clínicos não envolvidos com o transplante para assinar o diagnóstico de morte cerebral e ainda ter a confirmação com o exame. Então, realmente, o indivíduo vai estar em morte cerebral. A partir do momento que ele tem o diagnóstico de morte cerebral, ele tem o direito de receber o atestado de óbito. Se ele tem o direito de receber o atestado de óbito, podem ser retirados os órgãos, o coração, o fígado e o rim. E é nessa sequência que eles são retirados. Primeiro o coração, depois o fígado, depois o rim e o pâncreas. E daí, vamos dizer que isso daí é retirado lá no Hospital Samaritano? Isso é retirado no hospital onde apareceu o doador cadáver. Então, por exemplo, se houve uma morte violenta num hospital periférico, por exemplo, no hospital Grajaú, ou algum hospital onde normalmente na periferia que existe mais violência, normalmente as equipes vão para esse hospital para fazer a retirada. Aí retira, aí vai, põe na ambulância e leva para o Samaritano. Embala o órgão com uma solução de preservação e isso é levado para o hospital de origem. Nessa, o paciente, o receptor, ele já está anestesiado, já começou a cirurgia lá? Isso. Já começou? Já começou e aí... Se procede à retirada do fígado. Certo. E o fígado, esse fígado que foi retirado, aguenta até 24 horas de isquemia, ou seja, aguenta 24 horas sem circulação. Com uma solução de preservação. Uma vez que terminou a cirurgia, o receptor, ele normalmente vai para a UTI, coisa assim, tem que ficar num cuidado intenso. Normalmente a cirurgia do receptor demora de 8 a 12 horas. Tudo isso? E você fica 8 horas ali direto ou dá uma saidinha, dá uma descansada, volta? Como é que a equipe é grande, a gente costuma revezar. Não dá para aguentar. A gente costuma revezar. E o doador vivo? Quando é o doador vivo, aí no Samaritano ele está numa sala ao lado, tira e já passa direto. Isso. Aí o resultado é fantástico. Né? Porque o fígado não sofre o fenômeno da isquemia. Não tem isquemia. Quer dizer, são 2 salas cirúrgicas. Isso. E quem está doando, o corte é muito grande para o doador vivo? Como é que é? É uma incisão grande, transversa. Pega assim, da costela até aqui, isso. assim? Mais ou menos Normalmente é isso. Normalmente é isso. É uma incisão grande. É uma cirurgia que tem algum risco. Para o doador. Para o doador. Que riscos? O risco de sangramento, que infelizmente existe. Normalmente a gente pede para o doente, 30 dias antes, fazer uma doação para ele mesmo. Então se recolhe 2 bolsas de sangue. Faz uma autotransfusão. Para na hora da cirurgia, se houver algum sangramento, ele recebe o seu próprio sangue. Perfeito. Se usa o que a gente chama de recuperadora de glóbulos, que é uma Cell máquina... saver. Isso, que é uma máquina que recupera os glóbulos sanguíneos do campo operatório para devolver para o doente, caso haja um sangramento. E é uma cirurgia que não pode ter complicação, porque você vai fazer a divisão do fígado no lobo direito e lobo esquerdo. Se for uma criança, é só uma segmentectomia lateral esquerda, então é uma cirurgia menor. Mas mesmo sendo uma cirurgia menor, você sabe que o fígado é um órgão que sangra. Então tem que se tomar muito cuidado, é uma cirurgia que demora de 6 a 8 horas. Para o doador também? Para o doador também, porque você precisa ser muito cuidadoso, fazer uma dissecção cuidadosa para não ter sangramento, não ter fístula biliar, não ter complicações infecciosas na ferida. Perfeito. Então o ideal, e normalmente num prazo de 4, 5 dias o doente está recebendo alta. Você sabe que eu sou referência da COLI, né, que é uma coligação de testemunha de Jeová. Eu uso muito o Cell Saver em troca de prótese, cirurgia de prótese, que eles não podem receber transfusão, né? Pois é, o sangue no testemunha de Jeová não pode ficar embalado num frasco. Ele pode, mas o Cell Saver pode usar, né?
Como que funciona na testemunha de Jeová um transplante de fígado? Não dá para fazer, né? Olha, eu acho que é muito complicado, porque infelizmente existe um sangramento relacionado à insuficiência hepática. Porque você, na hora que você tira o fígado, você vai ficar um período de tempo sem fator de coagulação. Uhum. Então, muitas vezes é difícil você prever que não vai usar nenhum hemoderivado. Tem que usar, né? Não tem jeito. É muito complicado. É difícil. Você já fez algum testemunho de Jeová? Você já não, fez? nós nunca fizemos testemunho de Jeová, mas nós já fizemos transplante sem precisar ter transfusão de sangue. Certo. Já aconteceu isso. Legal. Casos selecionados, doentes jovens, que tinham doença biliar, porque a doença biliar é uma doença que não compromete a parte hepatocelular. Ou seja, as funções hepáticas estão relativamente preservadas. Uhum. Por exemplo, uma cirrose biliar primária, uma colangite esclerosante, que você só tem doença biliar, onde a parte hepatocelular é preservada, então é um transplante mais tranquilo. E nós já conseguimos fazer sem necessidade de hemoderivado. Qual é a expectativa, os resultados do transplante de fígado? Olha, como é que estão aqui no Brasil? Como é que o Brasil está? Então, os resultados do transplante hoje estão acima de 80% de sobrevida em 5 anos. Nos Estados Unidos tem serviço que fala em 90% de sobrevida em 5 anos. Então é um resultado excelente. É óbvio. Em 10 anos, como é que está? É porque isso é uma curva que você tem uma queda no primeiro ano e depois se transforma num patamar. Então, praticamente, passado o primeiro ano, praticamente a chance de morrer é muito pequena. Perfeito. Quer dizer, está Então, muito bem sucedido. Está muito bem sucedido. É lógico que depende muito do diagnóstico inicial do doente, se for uma neoplasia ou não. Então tem uma série de variações aí. Isso nós não falamos. E no paciente com neoplasia de fígado? Você estirpa o fígado inteiro, como é que... Tem que tirar tudo. A neoplasia, ela tem no fígado, ela tem uma característica que ela normalmente tem 80% a 90% de nascer num fígado que tem uma hepatopatia crônica. Então muitas vezes a ressecção do tumor ela é impossível, porque o doente não suporta a ressecção por ser cirrótico. Então aí é que o transplante se impõe. Mas, para ele se impor, o estadiamento da doença não pode ser muito avançado. O ideal é quando é um nódulo único, menor que 4 centímetros num único lobo. Ou, no máximo, 2 nódulos, ou até 3 nódulos, sem invasão vascular. Então você está falando de tumor benigno? Não, tumor maligno. Maligno, estou tentando uma fase muito inicial. Por isso que é importante o clínico que acompanha o doente com hepatopatia crônica, com cirrose, fazer o ultrassom a cada 6 meses, para fazer um rastreamento, porque a gente sabe que é nesse fígado, com hepatopatia crônica, que vai ter o tumor primário de fígado. E em aparecendo o tumor primário de fígado, se for um nódulo único ou até 3 nódulos, sem invasão vascular, o transplante tem um resultado brilhante, como se fosse uma doença benigna. Por que você diz tumor primário? Quer dizer, uma pessoa que tem uma metástase no fígado não pode receber... Então, o problema da metástase hepática ele já tem porque tumor ele em tem um tumor primário que, teoricamente, o caminho estaria contaminado por células tumorais. Tem um tipo de tumor que aceita transplante metastático, que é o carcinoide. O carcinoide metastático, desde que tenha sido tratado o tumor primário, onde ele nasceu, por exemplo, um tumor carcinoide de apêndice com metástase hepática, se você conseguir fazer a ressecção do sítio primário e tiver múltiplas metástases hepáticas, se aceita o transplante. Muito bom. Ô, Túlio, nós estamos terminando aqui. Vocês viram aí nos letreiros. Entrem nesse site, realmente é interessante esse site aí do governo, da Secretaria da Saúde, né? Central de Transplante. Exato, e não é só de fígado, né? Tem os outros, você vai por órgãos ali, como que funciona essa parte de doações. E se o paciente quiser pegar mais informações, porque o Medicina de Ponta, o tempo é curto, onde que ele pode entrar? Tem o site do Ministério da Saúde. Sobre transplante? Entra num link específico sobre transplante. É lá que tem. E existe algum grupo de, como é que fala? De apoio ao paciente com câncer, que nem alcoólicos anônimos, paciente artrítico, paciente com hepatopatia, como é que chama? Existe uma sociedade que chama-se, eu conheço até o presidente, é uma sociedade de doentes crônicos do fígado. É aqui em São Paulo? É aqui em São Paulo mesmo. Perfeito. Bom, nós vamos colocar aqui no GC, ele não está lembrando agora, mas... Eu vou me lembrar. Mas você vai ver aí a Sociedade dos Amigos dos Pacientes com Câncer. Acho que chama Transpática, se eu não me engano. Transpática. Então tá bom. Túlio, foi muito bom te rever aqui. Obrigado aí pela colaboração. E é isso aí, gente. Nos encontramos na próxima semana e fique ligado no Medicina de Ponta. Um abraço, até logo.
Medicina de ponta.